Olá, amigos da TV Nova Luz. É uma grande alegria que nós estamos juntos novamente para estudarmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. O grande escritor José Saramago diz que fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Por isso nós vamos falar um pouquinho sobre regressão de memória. O que quer dizer isso? Somos habitados por uma memória. Todas as experiências de seres vivos inteligentes ficam registradas em nossa memória. Temos memória individual e memória coletiva. Toda a nossa caminhada evolutiva está no nosso mundo psíquico. Assim sendo, poderíamos resgatar fatos passados antes desta vida. Qual seria a importância de recordar fatos passados? A pesquisa de Hermínio Miranda, em seu livro Estudos e Crônicas, diz que a técnica da regressão de memória é um recurso terapêutico que não entra em choque com os métodos habituais da psicanálise freudiana. Pelo contrário, acomoda-se a estes, com a única diferença fundamental de que introduz o conceito da reencarnação. Olha aí a foto do nosso querido irmão Hermínio Miranda, que desencarnou, ou seja, retornou à realidade espiritual há bem pouco tempo. Quanto ao mais, e a mesma metodologia da busca dos traumas na história pregressa do paciente e a consequente racionalização do problema, com a única diferença fundamental de que introduz o conceito da reencarnação. Quanto ao mais, é a mesma metodologia da busca dos traumas na história pregressa do paciente e a consequente racionalização dos problemas. Miranda exemplifica o que isso significa, citando uma inteligência observação do escritor Érico Veríssimo. Diz Veríssimo: suponhamos que você esteja em repouso no piso superior de uma casa de 2 pavimentos. De repente, você ouve um ruído lá embaixo. Talvez você até saiba que é o gato que derrubou alguma coisa no chão. Aí, porém, você não consegue repousar mais. Teria mesmo sido o gato? Quem sabe alguém entrou na casa com intenções criminosas? Estaria alguma coisa vazando? Será que a porta não ficou inadvertidamente aberta? Se a sua imaginação for mais ativa, você pode até imaginar um fantasma ou um fenômeno de poltergeist. Em suma, é melhor levantar-se, descer as escadas e certificar-se de que é mesmo o gato que derrubou uma jarra. Só então você estará sossegado e poderá retomar o seu repouso tranquilamente. Veríssimo diz no final do texto: era o gato. Guardadas as devidas proporções, esse é o mecanismo de certas anomalias psíquicas, pelas complicações emocionais que nos causam, pelas indefinidas inquietações que nos impõem e pelos temores que nos induzem, muitos deles exagerados ou francamente infundados. Não é difícil entender que problemas graves se agitam escondidas na profundeza do nosso eu. Freud adotou o método da livre associação de ideias e lembranças. O estudo dos sonhos, os lapsos de memória, uma série de recursos para penetrar nos arcanos do inconsciente
em busca do núcleo perturbador a que chamou de trauma. Dentro da rigidez desse esquema, o trauma poderia levar anos para revelar-se. E se o trauma estivesse localizado no contexto de uma existência anterior, lá continuaria, porque o grande desbravador não estava preparado para admitir essa hipótese de trabalho. Certo é que, atualmente, encontramos as pesquisas da médica Edith Fiore, que ao concluir o seu doutorado em psicologia na Universidade de Miami e trabalhar com o assunto, afirmou que a terapia da reencarnação, coloquei até em vermelho para dar um destaque, que a terapia da reencarnação é a chave, porque os nossos problemas da vida atual podem estar trancados na vida anterior. É ela que conta que, ao hipnotizar um paciente, pediu que identificasse onde estavam as suas origens, a origem dos seus problemas. E ele a surpreendeu narrando suas experiências como sacerdote italiano no século XVII. A questão, meus irmãos, é que o homem curou-se dos seus distúrbios psicológicos e a médica anotou que acabara de descobrir um novo ilustramento terapêutico, ainda que não convencida de seus fundamentos. É preciso deixar claro, como ela diz, a diferença entre regressão de memória, RM, e TVP, que é terapias de vidas passadas. TVP, como o próprio nome diz, é terapia e, portanto, requer um paciente, um problema psicológico, no caso, e um terapeuta habilitado. Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre o esquecimento de vidas passadas, cujas respostas estão na questão 392 a 397 do Livro dos Espíritos, onde os espíritos explicam que uma das funções mais importantes da mente é a de esquecer. Não esquecer em definitivo, e sim guardar fora da memória consciente todo o material que não está sendo interessante reter no momento. Kardec, nas questões citadas, 392 a 397, escreve um comentário sobre esse esquecimento. O espírito perde momentaneamente a lembrança de suas vidas passadas, e elas podem lhe serem reveladas em certas circunstâncias, coloquei também em destaque vermelho, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Além disso, escutemos a advertência de que não podemos ignorar a possibilidade de se implantar imagens falsas na mente de uma pessoa através da hipnose, confundindo as suas lembranças, técnica utilizada pelos obsessores. É muito comum, meus irmãos, quando trabalhamos em reunião mediúnica, nós tomarmos conhecimento dessa prática. Os espíritos obsessores, utilizando o sono dos nossos irmãos que estão sendo perseguidos ou estão sendo obsidiados, eles podem criar quadros e a pessoa ter aquele quadro, aquelas ações como verdadeiras, e não são. São colocadas quadros através da hipnose. O bom senso ensinado e exemplificado pelo mestre Lyonês
nos levam a concluir que utilizar a técnica da regressão de memória até as vidas anteriores só mesmo em casos especiais, porque o esquecimento do passado, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, é importante para o recomeço na Terra. No entanto, em algumas pessoas, por razões de crescimento pessoal, as lembranças de uma vida anterior acontecem espontaneamente. Evoquemos, portanto, a ajuda dos bons espíritos para que a nossa vida possa ser com boas escolhas e com muita segurança. Muita paz a todos.